Olá, pessoal, para que você conheça melhor a carreira de procurador do município de São Paulo, eu converso hoje com Josias Barcelos. Josias, eu quero agradecer pela sua disponibilidade em dar essa entrevista e falar um pouquinho sobre a sua carreira. Eu sempre falo que para quem é formado em Direito, né, pensando em concursos de áreas específicas, o Direito é o que apresenta maior possibilidades, né, dentro do concurso público. Então, eu acho sempre válido que as pessoas possam conhecer melhor as carreiras, né? Imagino que a carreira de procurador municipal, a gente vai falar especificamente de São Paulo, mas possa variar um pouquinho, talvez remuneração de um município para o outro, mas que as pessoas possam ter uma ideia do que faz e, quem sabe, assim, optarem por fazer um próximo concurso ou, pelo contrário, decidirem que realmente não é a área que quer seguir. Então, o objetivo é falar sobre a carreira para que as pessoas possam conhecer um pouquinho a sua profissão e possam usar esse vídeo, né, para ter certeza da carreira que querem. Então, mais uma vez, obrigada, Josias. Para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, né, se você já tinha feito outros concursos antes de chegar ao concurso ao cargo de procurador municipal em São Paulo. Oi, Thaís. Obrigado pelo convite. Mais uma vez a gente está aqui partilhando de como são as carreiras, de como a gente pode ajudar quem está nesse caminho, galgando, né, essa caminhada tão importante, né, que precisa ter foco e tudo mais. Bom, meu nome é Josias Barcelos, eu sou procurador do município de São Paulo, mas antes disso, né, eu era procurador do município de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, eu já estou na advocacia pública há bastante tempo e eu gosto muito da advocacia pública. Então, eu fiquei 8 anos enquanto procurador do município no interior de Minas. Foi muito importante para me encontrar. Logicamente, nesse tempo, eu estudei, né, para procurador do município de São Paulo. Então, eu fiz todo um esforço, lógico que não é fácil, né? É um caminho que precisa ter dedicação, é preciso ter foco e saber realmente o que você quer. Né? Enquanto você não sabe, há uma dificuldade muito grande. Então, foram anos, né, trabalhando enquanto procurador no município de Ouro Preto e boa parte do dia estudando para alcançar, né, esses objetivos. E eu acho que foi muito importante tudo que eu construí e galguei para chegar ao procurador de São Paulo. Então, vida de concurseiro não é fácil, mas vale muito a pena. Então, foi toda essa caminhada que eu fiz para chegar e hoje ser o procurador do município de São Paulo. E também, né, professor do Estratégia Carreira Jurídica, em que a gente está lá trabalhando com vocês a parte de discursivas, né, segunda etapa, em direito constitucional, urbanístico, e outras matérias na parte de discursivas. Então, tem sido um momento muito interessante até de voltar à época de estudante e de ajudar vocês, lógico, nessa caminhada tão importante para a gente chegar a esse cargo desejado. Josias, então, já sendo direto aí sobre a carreira, né, sobre o cargo, o que faz o procurador municipal, até pela sua experiência de já ter sido procurador em outro município, né, as demandas costumam variar muito de um município para o outro, ou quem fizer um concurso aí de procurador municipal, possivelmente, como eu disse, pode ter algumas diferenças, como na remuneração, mas tende a exercer o mesmo trabalho, independente do município. O procurador do município tem a seguinte índole, né? Ele faz a representação judicial e a consultoria jurídica do município. Né? Então, essa é a ideia principal do procurador do município. E o que é isso? Né? A representação judicial é quando o município é réu, né, ou é autor de alguma ação. Então, todas as ações vão envolver o trabalho do procurador do município. E na consultoria jurídica, que eu tenho que puxar um pouquinho a sardinha, porque eu trabalho nessa área, é aquela parte, né, dos pareceres, daquele viés opinativo, em que o procurador é chamado a dar aquela manifestação técnico-jurídica para posicionar o gestor público na hora das decisões dos seus atos administrativos. E entre os municípios, né, você vê uma diferença a depender do porte dele, né? Porque, de acordo com a Constituição, os municípios possuem as mesmas competências,
né? Você vai ver a distribuição e a repartição de competências. E o que vai acontecer? A depender de um município, por exemplo, eu já fui num município de pequeno porte, em que há uma demanda menor de procuradores, um número menor. Né? Agora, no município de São Paulo, que é muito grande, é uma cidade de 2 milhões de habitantes, demanda muitos, né, procuradores que vão atuar em diversos setores. Né? Então, a partir daí vem a questão da própria vem a questão dos honorários, né, que é maior no município de grande porte, diferente do pequeno. Então, aí vai depender da dinâmica, mas as competências constitucionais são as mesmas. A grande questão é de como que aquele município do seu tamanho vai lidar com as demandas que vão chegar à PGM, a Procuradoria-Geral, todos os dias. A gente fez aí uma rápida e sucinta comparação entre os procuradores municipais, né, em diferentes municípios, e quando se fala, né, em procurador municipal, do Estado, Procuradoria da República, o que muda? Você acredita que é o âmbito de atuação ou há uma grande diferença, sim, no trabalho a ser executado? Bom, é importante essa sua pergunta, Thaís, porque é o seguinte: o procurador do município, como nós falamos, tem essa representação judicial e consultoria no âmbito do município. O procurador do estado já vai para um outro ente, né, que são os estados membros, então é chamado de procurador do estado, geralmente PGE. Nós temos também os procuradores federais, que estão no âmbito da Advocacia Geral da União, aí nós vamos chamar de procuradores federais. Aí há uma diferença em relação aos procuradores da República. Porque os procuradores da República não estão no âmbito da advocacia pública. Eles são membros do Ministério Público Federal. Então, eles vão ter uma atuação constitucional completamente diferente. Né? Não é como a advocacia pública. Eles vão ter uma relação com o Ministério Público, com as atribuições já pré-determinadas constitucionalmente para o Ministério Público, tem como o seu chefe o Procurador-Geral da República. Então, há uma diferença. Né? O procurador municipal, como estadual e o federal, tem essa gama dentro da advocacia pública. Né? Então, há uma diferença. Por conta dessas instituições, ela se separa um pouco. O nome é um pouco parecido, mas o que vem à frente, né, que vai fazer essa diferença entre os procuradores. E as pessoas leigas, né, como eu, confundem muito as carreiras de promotor, defensor, procurador, porque quando você pensa em nome, né, defensor é o único que fica óbvio para uma pessoa leiga, mas quando se fala de promotor e procurador, talvez tu começar com P, talvez cause mais confusão entre as pessoas, né, é comum as pessoas tirarem essa dúvida entre as diferenças e semelhanças dessas carreiras. Sim, é muito grande. As pessoas não compreendem, né? Principalmente quem não é da área do direito, tem uma dificuldade muito grande de entender, mas não é tudo a mesma coisa, né? Ou não, realmente o que acontece? Você sempre tem que fazer o raciocínio a partir da Constituição. Ela dividia as competências com as atribuições. Então, a advocacia pública tem uma importância constitucional para a defesa desses entes, né? Do município, dos estados, da União. E aí você vai ter órgãos, né, como o Ministério Público, que vai ter procuradores também, né? Vai ter o nome de promotor, de procuradores, e eles vão ter uma outra função, né, de proteção da ordem pública, diferente um pouco da advocacia pública. Isso é normal, né? Muito mais para do direito a gente compreende, e a gente toda vez quer diferenciar, né, para o cidadão falar, ó, calma, são coisas diferentes, eu não vou poder te responder essa pergunta, né, quando você fala com o cidadão, não vou poder, eu não tenho essa atribuição, você tem que procurar o competente para isso. Uhum. E José, saber o que vai fazer é importante, a gente ainda vai conversar mais sobre a sua carreira, mas saber quanto vai ganhar acaba sendo um diferencial também na hora de escolher que carreira seguir. Então, em São Paulo, qual que é, no município de São Paulo, qual que é a remuneração inicial de um procurador do município? Então, assim, cada município vai ter a sua referência, sua composição de vencimentos e remuneração. Como você está me perguntando do município de São Paulo, particularmente, como que é dividida hoje, né, para chegar à remuneração do procurador de São Paulo? Nós temos o vencimento base, né,
que é prevista em lei, nós temos uma gratificação, né, que se soma a esse vencimento, e, por fim, ao que todo mundo almeja, né, na advocacia pública, o rateio dos honorários. Essa soma de todos esses componentes vai dar a remuneração inicial, ela é, em média, R$ 31.000, né? A remuneração inicial de um procurador do município de São Paulo. Mas precisa fazer a soma, né, desses para chegar a esse valor que é pago mensalmente aos procuradores. Josias, você já comentou, né? Pelo que você comentou, deu a entender que em São Paulo a procuradoria é dividida por áreas, né? E o que define e em que área, especificamente em São Paulo, um procurador vai atuar, né? Vai pela aptidão, ele pode demonstrar, né, em que área ele quer estar, vai de acordo com o interesse público. Então, o que acontece com a PGM São Paulo? Ela tem um caráter, quando é convocados os procuradores do concurso, de pedir, né, o currículo para saber se tem afinidade com algumas áreas, né, para ver se já trabalhou em alguma área. Então, isso tem uma pertinência aqui na PGM, de exigir, de pedir para os candidatos demonstrar essa afinidade, porque quando a procuradoria chama, ela está com uma sede já colocar os procuradores para trabalhar imediatamente, porque as demandas são intensas, né, e muito grandes. Então, precisa também fazer essa triagem para localizar. É feito um curso preparatório, né, que é recebido os recém-convocados, para saber, para eles conhecerem as áreas e nisso fazer uma convergência e o procurador-geral definir em qual órgão ou departamento, né, você vai ser lotado. No caso de São Paulo, você sabe dizer quantas áreas são, até para a gente poder imaginar, né? A cidade mais populosa aí do país, eu imagino que tem um número maior de procuradores, né? O que deve diminuir à medida que a população vai diminuindo, as demandas vão diminuindo também. Mas no caso de São Paulo, são mais ou menos quantos procuradores? Você saberia enumerar também essas áreas de atuação? Sim. Hoje, atualmente, está por volta de 400 procuradores na ativa, né, que fazem essa atividade em vários departamentos e órgãos da PGM. Há uma divisão, que é uma divisão comum, né, em muitos municípios, mas pela demanda e pela natureza de cada um foi feita essa divisão. Nós temos o principal, que é o departamento judicial, né, que é a mola propulsor, né, dos procuradores de trabalhar nessa área judicial. Nós temos o Departamento de Desapropriação, que se chama DESAP, né, que vai cuidar dessa parte de desapropriação, que é uma das grandes competências que existem dentro do município, principalmente, né, para os seus próprios, né, seus imóveis, né, agregar mais imóveis e construir bens, né, para o coletivo, né, paulistano. Nós temos o departamento fiscal, que é de suma importância por conta dos tributos. Então, muitos procuradores são lotados em diversas áreas, né? Tem os pequenos devedores, há os grandes devedores. Então, a dívida ativa, que é muito pujante, então precisa ter a presença dos procuradores. Tem um departamento, né, de processos administrativos, que é o PROCED, que vai cuidar de toda essa disciplina dos servidores municipais, como também a lei de compliance, né, a questão de responsabilização de pessoa jurídica. Nós temos a assessoria jurídica, na qual estou lotado, né, que são essa segunda parte da consultoria jurídica, que os procuradores ficam lotados, né, ou dentro da própria PGM ou em secretarias municipais, e faz essa parte do assessoramento, dos pareceres, dos opinativos, para contribuir com os secretários na hora das decisões, né, dos atos administrativos a serem emanados. Esses são os principais, né, tem também o de meio ambiente, né, e patrimônio, que vai cuidar das ações possessórias, né, tudo relacionado ao ordenamento urbano, vai estar nesse departamento para cuidar do próprio, né, de toda essa ordenação de uma cidade tão grande como é São Paulo. Então, essas são as principais divisões da PGM São Paulo,
e neles, né, constam diversos procuradores já com as suas devidas atribuições. Josias, com uma pergunta inicial, né, sobre a questão do trabalho, você já tinha falado sobre a questão da consultoria que você dá a gestores, né, apesar da gente falar em município e vir logo na cabeça o prefeito, né, já tinha deixado claro que não só é o prefeito, e aí em seguida você falou sobre essa questão de, né, assessorar secretários também, pensando nisso, né, então a lotação não acontece em um único lugar, isso pensando em questão física mesmo, não é São Paulo que é tão grande, né, as lotações podem acontecer, então, em qualquer uma das secretarias, no prédio da prefeitura, como que funciona isso na prática? Boa pergunta, Thaís. Porque é o seguinte, as pessoas têm acho que todos estão reunidos no mesmo lugar, mas não é assim. Diante de uma realidade que você tem de municípios grandes como São Paulo, você tem alguns departamentos, às vezes eles não estão juntos. Né? Nós temos um prédio principal na Maria Paulo, que tem vários departamentos da PGM. Mas em secretarias, os procuradores estão espalhados em alguns bairros, mas geralmente na região central, né? Porque a sede da prefeitura fica na região central, como a prefeitura de São Paulo fica no Viaduto do Chá, que é super conhecido, e tem um prédio lá que fica o prefeito, né? Mas há diversos prédios, né? Tem onde fica na Liberdade, que tem o departamento judicial, né? E em várias secretarias que tem no centro, como também em bairros como Vila Mariana, né? Como Vila Clementino, Moema, você vai ter algumas secretarias, né? Elas geralmente estão acondicionadas para, né, aproveitar um prédio municipal, como também de forma estratégia, né? Mas geralmente fica em São Paulo, na região central, para quem conhece vai saber, não é pequena, mas ela acomoda bastante ali na região, perto do Fórum João Mendes, quem conhece, aqui em São Paulo. José, eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre a sua rotina de trabalho, né? Eu imagino que um gestor, né, ele tem várias ideias, né? Que colocar muita coisa em prática, mas nem tudo é legalmente possível, né? Isso muitos se esbarram, né? Há um conflito. Então, como é que tem que lidar, né? Tem que falar não para um gestor, né? É muito comum isso. Como que é o seu trabalho na prática? Quem e quem for procurador sabe perfeitamente que a assessoria jurídica, nessa parte de consultoria, é um pouco temida, porque o não, ele vem muito sonoro às vezes, né? Mas o trabalho com o gestor tem que ser um trabalho muito importante, de uma sistemática legal, para que você dê o sustentáculo para as decisões que ele vai dar. Às vezes são ideias flagrantemente ilegais, aí não é possível, né? Mas tem ideias que que têm uma divergência, mas chegam a um ponto comum para o gestor tomar as decisões. Então, quando você tem, por exemplo, hoje eu trabalho na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Então, tem muita coisa relacionada a emprego, né? Turismo, por exemplo, o Carnaval de São Paulistano, né? A Fórmula 1, está tudo lá na nossa secretaria. E muitas coisas não podem ser feitas, mas outras precisam ser resolvidas, pautadas na lei, pautadas no princípio da legalidade. Não é fácil, porque eu falo muito que é aquela rodada de mesa, né? Vai chamar o procurador para que ele dê a sua opinião, fala, ó, dentro do nosso ordenamento jurídico, a possibilidade é pequena de a gente promover essa ideia, mas tem um outro lado, então tem também um viés de proatividade, por isso que eu gosto muito de estar em secretaria, porque eu acho que é o momento das ideias, é o momento que você partilha, né? Não tem só aquela questão técnica jurídica, mas tem uma questão de você também ajudar a fomentar as políticas públicas tão importantes com uma cidade tão grande, mas para o Brasil também, né? E uma curiosidade, né? O rodízio de secretarias, por exemplo, do trabalho a ser executado, ele costuma ser algo comum, né? Até porque você começa a trabalhar numa secretaria, você precisa conhecer não só a parte legal, mas você precisa entender o que faz a secretaria, o que está englobado, como as coisas lá dentro acontecem, né? Tem muita gente que gosta de dinamismo, então acho que vai gostar de passar um tempo, uns anos numa secretaria, mas depois vai ter que estar em outra, e outros gostam de se especializar ainda mais naquilo, né? Então,
Então, em São Paulo, há esse rodízio, né, da função da área do procurador? Então, é isso, Thaís, depende muito, né? Assim, existe uma probabilidade de o procurador ficar anos, né? Ficar alguns anos naquela secretaria, ajudando o secretário, dependendo do mandato, né, do gestor. E nos departamentos, também os procuradores ficam, né? Tem aquela proximidade também de continuidade do trabalho, né? Que há uma importância muito grande hoje na gestão pública brasileira. Então, a gente mantém essa coerência de se manter. Né? Logicamente, a depender das situações, podem haver modificações, a necessidade da procuradoria de retirar um procurador de um setor e colocar em outro, isso vai acontecer normalmente, mas há uma afinidade, né, do procurador com essas áreas. E é importante que ele se mantenha também pelo próprio posicionamento que vai se dar em muitos atos administrativos, em muitos processos que vão chegar, principalmente na questão judicial e também na consultoria jurídica. Josias, como eu já comecei a entrevista falando, né, a área do direito, pensando em concursos específicos para a área de formação, é que mais apresenta possibilidades, né? No seu caso, como que você conheceu a carreira, né? Por que escolheu promotor e não, por exemplo, procurador, desculpe, não promotor, defensor, né? Magistratura, enfim, até mesmo, né? Trabalhar na iniciativa privada enquanto advogado. Então, isso é uma questão muito tensa para muitas pessoas que estão começando. Isso vai ser normal, não se espante que você vai ter essa dificuldade mesmo de encontrar o seu lugar, né? Isso começa lá na graduação, que você vai se familiarizando, e depois que você se forma, você vai tomar né, a atitude, né, a decisão mais pertinente quanto a isso. Quanto a mim, eu acho que foi uma experiência muito bacana, porque quando formei, eu me deparei com a Procuradoria do município de Ouro Preto, né, porque eu formei lá na Federal de Ouro Preto, e aí já me deparei com a Procuradoria, com um concurso, né, logo imediato, e aí eu comecei a atuar e vi que era uma área muito legal, muito interessante. No início eu tinha um interesse pelo Ministério Público, mas eu acho que as matérias cunhadas na Procuradoria são bem legais em relação, por exemplo, a direito coletivo, que é um direito novo, né? É de você explorar. Então, eu acho que isso faz com que atraia a gente, quem tem esse interesse. Então, eu acabei me tornando procurador do município e acabei gostando muito da advocacia pública, né? Pelas particularidades que ela tem, né? Dessa questão tanto da representação judicial, que eu gosto bastante, mas também da consultoria jurídica, que te faz ficar próximo do gestor público e tomar decisões juntos, né, para a questão das políticas públicas. Então, isso foi me envolvendo e acabou realmente tomando um posicionamento para eu tomar uma decisão de fazer o concurso de procurador do município de São Paulo. Então, eu acho que foi uma convergência para eu tomar essa decisão. Nem sempre a gente tem essa decisão pronta, né? Eu acho que ela é construída, ela é um processo. E para mim, eu acho que foi esse processo que levou a escolher a Procuradoria do município de São Paulo. E hoje, já concursado, já procurador do município de São Paulo, o que você acredita serem os seus maiores desafios? Então, eu acho que os maiores desafios para o município, né, é uma realidade muito próxima a essa do gestor. Eu falo muito que o procurador do município é aquele que está frente ao povo, né? É aquele que está no município, está na prefeitura, e todo mundo busca a prefeitura para. Então, você vai ter essa proximidade muito maior. E os desafios são esse ordenamento do município, que às vezes é muito tenso, o ordenamento urbanístico, né, de organizar a cidade, que às vezes não é uma questão tão fácil, né, desde um buraco na rua, há grandes obras que são feitas para o município, para os munícipes. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Tem os desafios que eu acho que é interessante, que eu já falei para vocês, que é a questão do direito coletivo, né, de proteger microsistemas, né, como a questão do menor, a questão do idoso, a questão do meio ambiente, que tem uma suma importância na atuação do procurador e é bastante cobrado em provas de concurso, tanto essa questão urbanística, né, que está no Estatuto da Cidade,
Então, acho que esses direitos coletivos atraem essa realidade do novo, né, de te desafiar a fazer políticas novas para ajudar os munícipes a viver na cidade, né, porque às vezes tem cidades que são caóticas, né, viver numa grande metrópole às vezes não é fácil, e você precisa ter uma logística municipal muito boa, né, e essa atuação que a gente é um grande desafio, né, essa atuação do procurador de ter essas soluções, né? E tem uma coisa muito interessante que você vai ver em decisões judiciais que devem ser imediatas, né? A atuação do procurador foi concedida uma liminar na questão da pandemia, de que vai fechar as lojas ou não vai fechar as lojas, tem que ter uma atuação para ver esse interesse coletivo, que é mais importante dentro de uma pandemia, se preservar, né? É o direito econômico, se é as vidas, né? Se é a saúde, tudo isso é construído para que a gente chegue a uma resultante importante para os munícipes. Josias, hoje, né, você saiu da carreira, digamos assim, de concurseiro, mas continua lidando com concurseiros, está nesse mundo de concurso. Então, as pessoas interessadas aí na sua carreira, o que costumam te perguntar? Quais costumam ser as maiores dúvidas ou curiosidades? Quem quer conhecer um pouco mais a sua profissão? E até dúvidas de amigos, familiares também. Bom, essa é uma pergunta também muito boa, Thaís, porque é o seguinte, essa decisão de você estar numa carreira jurídica não é fácil, né? Às vezes você tem que se posicionar. E foi uma ação que eu tive que fazer. E eu acho que para ser um procurador do município, né, um PGM, você tem que ter aquela ideia muito próxima à advocacia pública, né, de defender esses direitos coletivos, de ter essa representação judicial que é muito intensa. Então, você tem que ter uma proximidade, gostar bastante da advocacia, mas principalmente da advocacia pública, né, de lidar com diversas situações no seu dia a dia. E eu acho que para quem está fazendo concurso, eu acho muito importante catalogar essa questão das teses da Fazenda Pública, né? Ela é importante para quem quer fazer o concurso de procurador. Quando você vai fazer uma peça numa segunda etapa do concurso de PGM, você tem que ter essa tese muito aguçada para fazer a defesa do município. É isso que o examinador quer. Ele quer que você se interesse, que você seja um procurador na hora que você estiver fazendo a prova. Né? Então, há uma importância muito grande de você colher e vestir a camisa, que a gente fala muito para os alunos. Né? Você precisa vestir a camisa para que você, na hora da prova, coloque tudo aquilo que você possa defender a municipalidade, por exemplo. E um último toque que eu dou é buscar assentar o núcleo essencial, que a gente fala de núcleo duro do concurso, né? Que são as matérias que sempre vão cair em qualquer procuradoria, né? Que é o direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito civil, de processo civil e principalmente o direito coletivo e direito ambiental, que vão ser bastante cobradas. Isso são matérias que eu falo muito para os alunos para ter no bolso, né, que você tem que retirar para a hora da prova. Então, esse é o conselho que eu dou para quem quer procuradoria e quer investir nesse fluxo, né, para a conquista desse cargo, às vezes tão sonhado para muitas pessoas. Bom de entrevistar professor é isso, a gente veio para falar da carreira, mas já aproveita e já sai daqui com dicas de preparação também. E para a gente finalizando essa entrevista, Josias, que mensagem você gostaria de deixar, né? Pensando em você como ex-concurseiro, como concursado e também como professor, né? O que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, desejam em um futuro próximo se tornar um procurador municipal? Então, é um foco muito importante que o aluno precisa ter, né? Eu acho que, como eu já tinha falado, você vai construir teses da Fazenda Pública. Essas teses da Fazenda Pública, elas são imprescindíveis para você se posicionar numa prova. Então, você tem que focar,
né? Você tem que construir toda a sua rotina diária, saber quantas horas aptas, né? Porque isso é uma angústia para qualquer concurseiro, foi uma angústia minha, de saber quantas horas eu ia destinar para estudar. E você precisa ter esse foco nisso. E saber quais são as lacunas que você precisa preencher, aquelas lacunas que ficaram lá da graduação, mas também as lacunas que você tem hoje, né? Numa questão de revisão, numa questão de simulado, como que você vai se comportar, né? Então, assim, você precisa buscar e se entender. Eu acho que tem uma questão de empatia, autoempatia, né? De você se entender e você saber aonde se localiza e quais são as principais lacunas que você precisa preencher para chegar lá. E concurso é isso, é persistência, é uma fila, não saia dela. Um dia vai chegar a sua vez. A gente já conversou bastante aqui sobre a carreira, né? Eu brinco que se eu pudesse, eu fazia igual a polícia 24 horas, eu ia ficar atrás do servidor para realmente mostrar na prática como é a carreira, mas como não é possível, né? Ainda mais agora no momento de pandemia, a gente tenta fazer essas entrevistas para mostrar pelo menos um pouco do que é a carreira, mas para quem ficar ainda com alguma dúvida, seja sobre sua carreira, seja sobre material, seja sobre métodos de estudo, como que te acha nas redes sociais? Então, vocês podem me procurar lá no Instagram, Prof. Josias Barcelos. A gente vai estar à disposição para responder as perguntas, questionamentos. Ah, José, você falou aquilo lá na entrevista com a Thaís, eu preciso saber, pode ir lá nos consultar, que a gente vai estar disponível 24 horas, né? Também, né, quem está aí no Estratégia, a gente está sempre à disposição pelo e-mail do Estratégia para a gente conversar. Mas procura a gente, que a gente está aqui para ajudá-los nessa caminhada. Você não está sozinho. Josias, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, dar essa entrevista, né? Eu não sei nem o dia, nem a hora que essa entrevista vai para o ar, mas para as pessoas que estão assistindo ter uma noção, para a gente conseguir conciliar o horário de tudo aqui, a gente está gravando numa segunda-feira, agora que são 9h37 da noite, eu aqui colocando criança para dormir, você aí também com seus filhos que você comentou, mas tudo para fazer dar certo, né? Como eu disse, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho a carreira, eu já falei isso aqui pelo menos 2 vezes, né? Que a área do direito, sem dúvida nenhuma, é que apresenta mais possibilidades dentro do serviço público. Eu vejo que muita gente, né, se espelha aí em professores da graduação, depois ou então faz um estágio, conhece melhor a carreira e faz o concurso, né? Mas outros ainda têm muitas dúvidas das carreiras. Então, nada melhor do que vídeos como esse, para que as pessoas possam conhecer um pouco melhor as profissões como um todo, porque não é só nas carreiras jurídicas que a gente faz vídeo para estratégia concurso, estratégia militares, para que a gente possa ter uma gama enorme aí de entrevistas de todas as profissões. Para quem também não quiser fazer mais concurso na área de direito, quiser ser auditor fiscal, quiser trabalhar em qualquer outra área, ter entrevista também, procurar a entrevista que vai ter no nosso canal do YouTube, seja, como eu disse, carreira militar, estratégia concurso, estratégia de carreira jurídica. Então, mais uma vez, Josias, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu já agradeço, Thaís, principalmente por essa descontração nesse momento que a gente precisa trazer leveza, né? Então, eu te agradeço por essa entrevista e nós ficamos aqui à disposição de vocês para ajudar nessa caminhada. Muito obrigado. Obrigada, Josias. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos? Então, acesse nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!